Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste sabadão, dia 4 de janeiro de 2025. O vídeo de Rafael Borré que chamou muita atenção. A entrevista de Bernabé na Argentina. Ele vai ficar no Internacional. A gente também fala aqui sobre um destaque do Inter na Copinha que já desperta a atenção de clubes da Europa. Falando em Copinha, o Inter começou com o pé esquerdo, deu tudo errado lá no interior de São Paulo. A gente vai falar sobre isso também nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho para tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de kto.bet.br, a minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Não é mais kto.com, agora é kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Gente, vamos lá. Eu quero começar aqui falando sobre Copinha e também uma convocação importante, tá? Primeiro sobre Copinha. O Internacional começou com o pé esquerdo, perdeu na sua estreia da Copinha na tarde deste sábado, tá? 1-0 para o América de Pedrinhas, do Sergipe. É um resultado que ninguém esperava, é verdade. Também é verdade que os principais jogadores da base do Inter que jogariam, em tese, a Copinha, estão sendo integrados ao elenco profissional do Inter. Então, é um time que tem muitos jogadores conhecidos, outros nem tanto, tá? Que eram reservas nesse contexto de time sub-20 ou sub-17 do Internacional. O Inter, para se manter vivo na Copinha agora, depois de perder para a América de Pedrinhas do Sergipe por 1-0 neste sábado, vai precisar pontuar contra o Barra de Santa Catarina na próxima terça, 1h da tarde, lá em São Paulo. Mas eu quero falar sobre um jogador que está despertando interesse de clubes da Europa. E eu tô falando do zagueiro de 17 anos, zagueiro canhoto, Wesley. Ele é muito jovem, como eu disse, 17 anos, natural de Aracruz, no Espírito Santo, tá no celeiro de Ases na base do Inter desde os 14 anos. Desde o ano passado já integra o time sub-17 e apareceu na Copa Rei Pelé, que é ali quase um sub-20 do Inter que joga essa competição. Por conta disso, ele já atraiu interesse de alguns clubes da Europa, principalmente da Inglaterra e de Portugal, tá? Ele tem uma multa rescisória na casa dos 60 milhões de euros, 381 milhões de reais, e o Inter tem 70% dos direitos desse jogador. Considerando que o Inter é um clube endividado, não se surpreendam se daqui a pouco o Wesley, não é Wesley, tá? É Wesley, não chegar ao profissional do Inter e ser vendido antes disso. É um processo que tem sido cada vez mais normalizado dentro do futebol brasileiro. Pode ser o caso, ele já está despertando interesse aí de clubes da Inglaterra e também de Portugal. Jogador que, apesar da derrota do Inter na estreia da Copinha, é um cara que vem se destacando mesmo com 17 anos, o zagueiro canhoto Wesley. Eu quero falar agora de um jogador que não tá na Copinha, estaria em condições normais, mas ele não tá porque ele foi chamado pelo Roger para estar integrado nesse início de temporada, a preparação para o Campeonato Gaúcho do Internacional, pré-temporada colorada, que começa na segunda-feira, dia 6, no CT Parque Gigante, com um elenco profissional. E eu tô falando do Henrique Menck, goleiro de 18 anos, que já tinha até sido chamado pelo Roger para compor o grupo em alguns treinamentos, tá? Só que o Henrique Menck já vai desfalcar na reapresentação do Inter na segunda. Por quê? Ele foi convocado para a seleção brasileira sub-20, que vai para a disputa do Sul-Americano da categoria na Venezuela. O Inter não vai ter na reapresentação 3 jogadores, o Gabriel Carvalho, o Gustavo Prado e o Ricardo Matias, que foram convocados, e agora o quarto, que é o Henrique Menck. A disputa na Venezuela vai acontecer entre os dias 23 e 16 de fevereiro. Conforme o Brasil for passando, mais longe ele vai e deve chegar lá na final do dia 16 de fevereiro. Então, esses garotos, agora com o Henrique Menck, além do Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e o Ricardo Matias, vão desfalcar o Inter. Aí vocês vão falar, pô, Lucas, mas o Gabriel Carvalho foi vendido. Sim, mas fica no Inter até o meio do ano, quando completa 18 anos, e só depois ele se transfere para o Al-Qadisiah do futebol saudita. Então, Henrique Menck, goleiro de 18 anos, convocado para o Sul-Americano sub-20. Agora eu quero falar aqui dessa reapresentação de segunda-feira, tá? Eu destaquei nos últimos dias aqui, por exemplo, a situação do Rogel, que preferiu voltar para se recuperar e estar 100% para a reapresentação do Inter, que acontece agora na segunda, dia 6, no CT, estar à disposição do Roger 100% com condições
melhores, tá? Do que se ele estivesse só em casa treinando. Por isso ele voltou, tá treinando em academias aqui em Porto Alegre, na academia do seu condomínio, por exemplo, pelo que me disseram, é um dos lugares que ele tá treinando, e ele voltou antes do Natal e do Réveillon, não quis viajar para muito longe com a família para estar aqui bem próximo e se preparar para essa reapresentação. E tem outro jogador que divulgou a sua preparação, que é o atacante colombiano Rafael Borré, publicou um vídeo aí nas suas redes sociais, fazendo alguns trabalhos ainda em Medellín, na Colômbia, em Cali, aliás, na Colômbia, de onde ele é, né? Começou a carreira lá no América de Cali, é natural de Cali, na Colômbia, o Borré, e ele estava por lá ainda com a família, vai voltar normalmente, vai se representar dia 6 na segunda no CT Parque Gigante, mas publicou esse vídeo aí nesse seu treinamento também, dando muito valor para esse momento de preparação para a retomada do Inter para essa temporada 2025. O Borré, que é a grande esperança de gols ao lado do Ener Valencia no próximo ano de 25, é um jogador que chegou, teve ali uma demora talvez para se adaptar, demoraram a vir os gols do Borré, mas depois aconteceram e ele é um jogador que é um dos destaques dessa reta final, daqueles 16 jogos de invencibilidade do Inter no Brasileirão, e tá aí se preparando também pro 2025, o Rafael Borré. Agora eu quero falar, rapaziada, sobre Bernabéi, tá? Porque saiu na imprensa argentina uma entrevista bem interessante do Diário Olé com o Bernabéi, que até o momento a gente não sabe se vai se representar na segunda-feira no CT Parque Gigante. O Bernabéi tá de férias, ele não volta pro Celtic, mesmo que tenha terminado o empréstimo dele com o Inter, porque o Celtic não vai utilizar ele, então ele já tá curtindo ainda as suas férias e se reapresentaria dia 6, até o momento a gente não sabe porque não foi oficializado ele como jogador do Inter para estar no CT Parque Gigante treinando na segunda-feira. Mas o Bernabéi, ele deu uma entrevista pro Diário Olé e ele falou muito sobre essa sua trajetória no Inter, sonho de seleção argentina, brincou e disse que viu quando falaram aqui no Brasil sobre ele na seleção brasileira, enfim. Ele não falou sobre negócios, negociação, permanência no Inter, mas sobre carreira e o seu momento em 2024 com a camiseta do Internacional. Só que acontece que o Diário Olé traz nessa matéria que eles têm uma informação, que possivelmente foi do lado do Bernabéi para eles, tá? De que tá tudo certo e que o Bernabéi vai ser anunciado pelo Inter. Eles estão cravando que o Bernabéi fica no Inter e eu cravo essa informação também, tá? Cravo sem nenhum problema porque as duas fontes que me garantiram, uma está na Escócia e outra no Brasil, são fontes que estão dentro da negociação e me garantiram que está tudo certo e que o Bernabéi vai ficar no Inter. E o Diário Olé está trazendo nessa publicação que o acordo fechou em 5 milhões e meio de dólares e mais 500 mil dólares em metas, fechando tudo 6 milhões de dólares, 5 milhões e meio fixos de forma parcelada, que será pago pelo Inter, e mais 500 mil em metas que podem ser atingidas pelo Bernabéi, que deu essa entrevista para o Diário Olé e que vai ficar sim no Inter para a próxima temporada, tá certo? Um beijo, deixa teu like, te inscreve no canal e a gente volta para falar mais do Colorado, tá certo? Tchau!